Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 20, capítulo 6, terceira parte. Atravessei toda a extensão da plataforma, segurando a cadeira na minha frente. Minha pergunta para você é: o quanto de Deus você quer? Essa congregação enlouqueceu com louvor. Na verdade, tivemos um avivamento na igreja. No entanto, o pastor não estava muito feliz comigo. Aparentemente ofendi algumas pessoas, mas ninguém nunca se esqueceu da lição. Um par de anos mais tarde, um dos filhos dos meus amigos disse: "Pai, você se lembra do dia em que Jesus veio para a igreja?" Bonito, mas triste. Triste que ele acha que Jesus só veio para a igreja aquela uma vez. Eu não quero ir para uma igreja que Jesus não comparece. Sem a presença de Deus, a igreja é pior do que um exercício de futilidade. É a religião e a morte espiritual. Mas onde está Jesus? Tudo pode acontecer. Programas falharão, a presença de Deus não. Louvor faz um lugar para ele habitar. Seja como um santuário, um coração ou uma casa de louvor. Torne-se um lugar de encontro. Assim, louve ao Senhor. Terceiro, o louvor é uma arma de guerra espiritual. Não só elogios convidam à presença do poderoso guerreiro Deus, o Senhor dos exércitos, Jeová Tseobate. É também uma arma nas mãos de um cristão. Temos que lembrar que a palavra de Deus é uma espada. O que é o louvor senão a palavra expressa, promessas e a natureza do Senhor? O louvor é poderoso, ativo e agressivo. Reduz o inimigo antes mesmo de vê-lo chegando. Ele dá-lhe uma rasteira. Confunde os seus conselhos e contradiz as suas mentiras. O Salmos 8:2 diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. NVI. Veja, Satanás está em silêncio e estupefado antes do louvor. Ele não tem defesa contra isso. Por quê? Porque a sua principal estratégia é mentir. O louvor é a pura verdade. Um cristão maduro que pode louvar do seu jeito, sem decepção, desânimo e confusão, estas são as partes da linguagem do inferno. O louvor não só refuta a mentira de Satanás, o louvor lhe dá um tapa na boca. A Bíblia diz que silencia o inimigo. Louvor faz com que o demônio calhe a boca. Por que é tão poderoso o louvor na boca dos filhos? Porque eles ainda acreditam que eles estão cantando e que esperamos que Deus seja o que diz que Ele é e fazer o que Ele diz que vai fazer. Não há dolo nos louvores de uma criança, apenas uma fé inocente. E Deus quer que nós saibamos que até uma criança pode bater no bobo diabo, se a criança é um bebê de louvor. O que poderia um cristão maduro fazer com a mesma arma? Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigos aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia! Salmos 149, do 6 ao 9, NVI. Um cristão louvando pode acorrentar principados e potestades, derrubar fortalezas e forçar a vingança de Deus contra o reino das trevas.
Isso, diz a Bíblia, é a glória de todos os santos. Esse é o significado, meu amigo. Então, louve ao Senhor e veja o seu poder na obra. Quando eu era um jovem cristão, Deus começou a me ensinar sobre o valor do louvor. Deus às vezes fala-me em sonhos. Atos 2:17 diz que ele o faria. Como um jovem cristão que eu era novo demais na palavra que eu acreditava de todo o coração. Se você não acredita que Deus fala através de sonhos, você pode querer pular essa parte ou também ignorar as histórias de José, Salomão, Jó, Daniel, Ezequiel, Pedro, Paulo e as histórias sobre o nascimento de Jesus. Aqueles envolvem Deus falando através de sonhos. Bem, é melhor ignorar o livro de Atos, todos juntos, porque Deus faz todos os tipos de coisas estranhas lá dentro. Nem me fale sobre o livro de Apocalipse. Uma noite eu estava dormindo e tendo um sonho muito vívido. No meu sonho eu era como uma ação, uma figura, G.I. Joy, nas mãos de Deus. Eu estava vestido com uniformes brancos de combate, mas em vez de camuflagem, eles eram pintados e manchados de vermelho. Eu perguntei a Deus por que eu estava vestido desse jeito, e ele disse que eu estava vestido de justiça. Isaías 61:10. E coberto pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Eu tinha uma espada em cada mão. Deus levou-me para o que parecia ser um enorme, para mim era enorme, mas a Deus não era alto em tudo. Arranha-céus semi-construídos, apenas pisos e vigas. Não tinha paredes ou janelas. Ele mudou-me para um dos níveis, e como ele me trouxe mais perto, eu vi que o andar inteiro estava envolto em uma batalha campal. Elevou-se a quilômetros no chão. Na verdade, quanto mais perto eu chegava, maior se tornava, até não poder calcular as suas fronteiras. E toda a batalha me pareceu um mar de demônios negros. Deus estava me segurando, de modo que a sua mão estava nas minhas costas, mas como ele me trouxe para mais perto do combate, a minha perspectiva mudou, e eu me vi como uma pessoa de porte normal. Deus penetrou profundo através das hordas dos inimigos e me colocou bem no meio dos demônios, de centenas de milhares deles. Assim que os meus pés tocaram o chão, comecei a balançar as espadas. Eles estavam girando tão rápido que pareciam cortadores de erva daninha. E eu cortava através dos demônios como grama, membros inferiores, cortando cabeças como uma máquina imparável, limpando as trilhas na minha frente por milhas. Foi absolutamente emocionante. Lutei sozinho, mas de vez em quando, sobre as cabeças da multidão, eu notava uma nuvem negra de membros de demônios que voavam através de outra multidão, e eu sabia que haviam outros cristãos que lutavam na batalha. Haviam muitos. Os demônios ficaram aterrorizados comigo. Eles saíram para longe de mim, tentando fugir, mas havia muitos deles e não tinham nenhum lugar para correr. Então, lutar ou fugir, eles caíam de qualquer maneira. Em outro momento, no sonho, uma mudança ocorreu. Você se lembra da cena em Os Caçadores da Arca Perdida? Quando a multidão de egípcios partiu e Indiana Jones enfrentou o espadachim enorme? Algo como isso aconteceu.
Os demônios começaram a sair para longe de mim, deixando um caminho na minha frente. E enquanto a multidão se abria, eles revelavam uma das piores monstruosidades que já vi na vida real ou no mundo dos sonhos. Eu não sei se era um poder ou um principado, mas era grande, feio e horripilante. Esse demônio era cerca de 8 metros de altura e parecia algo como um cruzamento entre um bebê enorme, grotesco e um javali. Ele tinha carne rosa e rolos de gordura. Pútrido, coberto de feridas que corriam pela sua pele e chifres que saíam de sua pele em lugares aleatórios. Seus olhos eram profundos, vermelhos e carnudos, com camadas de sacos sobre eles. Seu nariz era como um focinho de javali e presas e dentes pendurados em intervalos irregulares. E suas mãos e pés eram gigantescas, garras negras que compõem a metade do comprimento de cada dedo. A abominação exalava decadência e a intimidação saiu dele em ondas. Ele se movia devagar para mim e a cada passo eu senti meus joelhos se enfraquecerem até que senti-me como água. Quanto mais perto chegava, mais confusa minha mente se tornava e um véu negro de medo parecia cair sobre mim. Enfim, eu desmaiei. Medo demais para eu suportar. Eu senti como se estivesse dormindo dentro do meu sono, flutuando na escuridão. E então eu comecei a ouvir vozes. Eram silenciosas e suaves no início, mas o canto cresceu em intensidade como um coro que se aproximava da escuridão. Eu reconheci a música que eles cantavam a partir do 4º capítulo do Apocalipse. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Parecia um exército de anjos, as hostes do céu louvando ao Senhor. E como a intensidade do volume, uma luz brilhante empurrou para trás a escuridão. O volume e o brilho cresceram a um nível tal que dominou meu sentido. E de repente, eu estava de volta à batalha, cortando as hordas de demônios novamente. A abominação estava longe de ser encontrada e eu sabia que o louvor havia derrotado o inimigo. Eu não poderia enfrentá-lo com a minha própria força. Essa lição que eu sonhei nunca me deixou. O louvor é uma arma de guerra. Quando o peso de escuridão prensa contra nós, quando o nosso inimigo é maior do que a nossa força, a batalha pertence ao Senhor, e o louvor é a arma que derruba os seus inimigos. Assim, louvai ao Senhor. Quarto, o louvor provoca pânico e confusão nas fileiras de Satanás. Nós não pensamos muito sobre isso, mas é realmente bastante óbvio. Se Satanás se comunica com a linguagem da mentira e o louvor é o oposto de uma mentira, então louvar pode ser muito útil para derrubar as linhas de comunicação do nosso inimigo. Corte suas linhas de comunicação e estratégias de Satanás cairão aos pedaços. Quando as estratégias do inferno caem em pedaços, ele começa a se autodestruir. Eu vou te mostrar como isso funciona. Lembra-se do demoníaco em Marcos 5? Ele estava possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus saiu do barco e colocou o pé na praia, uma ordem executiva saiu dos reinos espirituais e os demônios tiveram que vir apresentar-se perante a sua autoridade.
O homem possuído caiu aos pés de Jesus e os demônios, por ele, perguntaram: O que você quer de nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Demônios são rebeldes, mas eles ainda sabem quem está no comando. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Isso significa os demônios também. Bem, depois de alguma conversa, a legião pediu para não ser enviada prematuramente para o inferno, mas para serem enviados para um rebanho de porcos ao invés disso. Quando Jesus disse, vá, eles foram e imediatamente os porcos correram para o mar e afogaram-se. Por quê? O que todos os demônios sabem fazer é matar, roubar e destruir. João 10:10. Eles estavam investindo seus talentos em roubar, matar e destruir o que o homem possuía. Até que Jesus veio e tirou o homem para fora do quarto. Então os demônios confusos voltaram suas tendências destrutivas em seus hospedeiros próximos. Tudo que eles sabem fazer é destruir, de modo que é exatamente o que aconteceu. Os porcos morreram. Satanás quer destruir você. A presença de Jesus é tão assustadora para os demônios que ele, Jesus, efetivamente o remove. Remove a você como seu alvo, como alvo de Satanás. Quando ele faz isso, Satanás faz o que ele faz de melhor, destrói. Quando os demônios não têm um hospedeiro humano para destruir, o que eles fazem? Eles destroem o que estiver à mão. Destruição é a sua natureza e não podem ajudar. Louvor convida a presença de Deus e confunde o inimigo. E o que acontece a seguir é sempre divertido de assistir. A Bíblia nos dá um grande exemplo dessa confusão em 2 Crônicas 20, do 4 ao 10. Josafá, rei de Judá, estava sendo ameaçado por 3 exércitos e a situação parecia sem esperança. Veja o que Josafá faz nesta situação. O povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não temos força para encarar esse grande exército. Nós não sabemos o que fazer, mas seus olhos estão sobre nós. NVI. Josafá e o povo de Judá começaram a louvar. Por quê? Por causa de quem ele é. Lembre-se, independentemente das nossas circunstâncias, o caráter de Deus nunca muda. Por isso, ele sempre é digno de louvor. Eles louvam a Deus e declaram a sua fé nele. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Cis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. 2 Crônicas 20, do 14 ao 17,
NVI.